Georgia, quando o presidente Lula apresentou o projeto ao Congresso, na sua apresentação, realizada através da Controladoria Geral da União, um dos motivos para esse marco regulatório é um aperfeiçoamento e uma resposta a compromissos internacionais que o Brasil assumiu do ponto de vista do marco regulatório da prevenção e combate à corrupção. Com esse projeto aprovado, você acredita que aumentará a confiança internacional de investidores no Brasil? E ainda, que você comentasse, em um mundo globalizado, não seria interessante uma legislação que pudesse uniformizar e estabelecer critérios similares com legislações de outros países, ou seja, que a gente pudesse ter um marco regulatório global sobre esse tema de forma mais homogênea? On the international story, you can look at that at least from two perspectives. First, from what I understood from the TV next to the elevator, Lula, your president, is moving from one country to another every other day, meaning that you already have a tremendous exposure through your president and other parts of the government and non-governmental parts, that Brazil is becoming an international player. But by becoming an international player, you also increase the level of responsibility of what is going on globally. So in other way, you have more responsibility, not only what is happening in Brazil, but you are part of these new emerging forces which reshape the global agenda. And you have to continue pushing more strongly in that direction. By the way, in the spring meetings of the World Bank, which took place just a few weeks ago, even the voting structure in the World Bank has tremendously changed, and emerging economies are getting more voice at the way how decisions are made in the World Bank. So one aspect of that is exactly that you are taking more responsibility, but to be really a player, you have to demonstrate that you are also strengthening these processes inside Brazil so that you can share with the rest of the world. Of course, when external communities see what's going on, there is a kind of external pressure as well. You know, through OECD activities and so on, it's good to combine, you know, both internal and external pressure. But at the end of the day, and that's the way how at least we think about these issues, is that you have to put that in a proper context. Why you are doing this at the end of the day? I mean, you cannot fight corruption by fighting corruption. You cannot exclusively fight corruption by new laws, because every law is as good as can be really implemented and be sustained in that and fair to all players. So that's why I like really the process how you started. You make sure from the very beginning that the voices of everybody who will be affected by this law has been heard and is part of the entire process. But let me just bring two things here just to start the conversation and thinking. At the end of the day, what Brazil wants is to make Brazil more competitive and to shape the global agenda. Then competitive forces will really win. And that means you don't need to rely on corruption to get the job done. And what's happened with even the biggest and most famous companies in the world, I don't want to mention them, which at the end of the day get caught in corrupt activities. Mostly that was triggered by the parts of these companies which were not competitive. You know, you have non-competitive business unit, the only way to do the business is to corrupt. So if that was addressed outside the global or broader compliance agenda, but you ask the very basic question, are we capable to compete? Do we have goods and services which can win in the fair marketplace, the less you will rely on formal laws and regulations. I'm not saying that laws are not critically important, but just the laws without putting them in a context of what will make a company, what will make an industry more competitive is not going to work. And the last comment in that context, also keep in mind that more and more Brazilian companies are becoming global players.
Multinational companies from Brazil, from India, China, now are big international players. So you are exposing yourself to that process, to broader international laws or laws of other countries. So you don't have a choice. You know, you can postpone if you want endlessly the law, but at the end of the day, you will be affected by the laws. I'm referring to these big multinational companies coming from Brazil. So it's really a combination of many elements which have to be taken under consideration when we have this kind of conversation. Com a posição da empresa em valores de impacto sobre o seu faturamento bruto, os funcionários, os trabalhadores, podem ser afetados diretamente, pois os valores serão altos, as multas e as penalidades. E para que a empresa pague, ela poderá proporcionar um redimensionamento para equilibrar o caixa e, novamente, os trabalhadores poderiam ser punidos. Trabalhadores estes que não se envolveram nos atos cometidos pela empresa ou até mesmo não sabiam que a empresa estava envolvida nas questões ilegais. Como o marco regulatório pode proteger os trabalhadores das empresas envolvidas em atos de corrupção? Aquelas penalidades mais drásticas, como, por exemplo, a dissolução da empresa, a suspensão ou interdição parcial de atividades, ficaram restritas à via judicial. Não podem ser aplicadas pela administração. São penas previstas no artigo 19. Elas só podem ser aplicadas pela via judicial. Sendo que a dissolução compulsória, que é a mais drástica de todas, só será determinada quando comprovado ter sido a personalidade jurídica utilizada para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos, ou ter sido constituída a empresa com a finalidade específica de ocultar ou dissimular interesses ilícitos, ou a identidade dos beneficiários dos atos. Então, duas hipóteses muito restritas, em que se pode aplicar, digamos, a pena máxima, a pena de morte correspondente da pessoa jurídica. Agora, a pena que incide sobre percentual de faturamento, ela está dentre aquelas que podem ser aplicadas, sim, pela administração. E não difere muito daqueles limites que hoje são considerados, tanto na legislação de combate a cartéis, onde também vai de 1% a 30% do faturamento, já é uma lei que existe, nunca foi questionada, como também, até certo ponto, naquilo que a jurisprudência dos tribunais vem considerando como o limite do razoável para efeito de penhora de bens da empresa devedora, por exemplo. Devedora em qualquer relação obrigacional, seja com o poder público, seja diante de outros particulares. É verdade que, em alguns tribunais, esse limite, esse percentual não tem passado de 10%. Em outros casos, muitos juízes chegam até 30%. E nós ficamos nesse patamar, que é o patamar da lei dos cartéis. Se isso pode ou não pode chegar a dificultar a sobrevivência da empresa e o pagamento da sua folha, é uma questão que vai ter que ser avaliada caso a caso. Por isso, há normas sobre a dosimetria das penas, alertando, seja o administrador, seja o juiz, a calibrar isso conforme a gravidade da infração e, evidentemente, a capacidade econômica da empresa. Então, o bom senso, a razoabilidade são indispensáveis. Terão que estar presentes no momento da aplicação em concreto das penalidades, sob pena de você realmente pôr em risco a própria viabilidade e o emprego das pessoas, que absolutamente não é o que ninguém deseja.